Xi Jinping e a ascensão imperial da China. Xi Jinping se tornou uma pessoa implacável em sua busca por poder. Com uma mistura de paciência e coragem, Xi Jinping está no caminho para comandar a China em seu terceiro mandato, algo inédito na história recente da China. O partido de Xi também está ciente de que, antes que a China possa alcançar sua ambição imperial, ela deve eliminar seu fardo do legado colonial. Ou seja, assumir o controle de Taiwan e cumprir primeiro a tarefa histórica do Partido Comunista, de unificação nacional. Mas isso necessariamente o colocará em conflito com os Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde. Assim, a questão de Taiwan carrega simultaneamente uma dimensão de autodefesa da China. Mesmo os Estados Unidos reconhecem que Taiwan é parte da China, entre aspas, e também uma rivalidade interimperialista. Para unir-se com Taiwan, para não falar de uma ambição global, Pequim deve primeiro superar as fraquezas persistentes da China, especialmente em sua tecnologia, economia e falta de aliados internacionais. Sua estratégia de longo prazo não será dissuadida facilmente. O ano de 2025 será decisivo para a China. A China é uma potência milenar que já enfrentou grandes dificuldades. A China tem a ambição de ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a potência hegemônica. Xi Jinping, líder do Partido Comunista, já disse diversas vezes em entrevista que o grande plano da China envolve superar os Estados Unidos em todas as áreas. E é aí que entram a China 2025 e o Belt One Road. Por meio da China 2025, eles querem desenvolver suas capacidades tecnológicas independentes e subir na cadeia de valor global. Além disso, o programa da China 2025 e o Belt One Road influenciam um projeto de longo prazo de Xi de alcançar o status de grande potência. É importante dizermos claramente que Xi Jinping é o sangue azul reacionário. Ele e o resto do Partido Comunista estão determinados a restaurar a hegemonia do passado imperial da China e reconstruir a chamada Dinastia Celestial. Eles querem usar o One Belt One Road para construir infraestrutura em toda a Eurásia de acordo com os interesses chineses. Ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o One Belt One Road também é um sintoma dos problemas de superprodução e excesso de capacidade da China. Eles estão usando esse projeto para absorver todo o excesso de capacidade. No entanto, ambos os projetos são centrais no projeto imperialista da China. Tem havido um grande debate na esquerda internacional sobre como entender a ascensão da China. Também é importante ressaltarmos as zonas econômicas especiais que transformaram a China. A China aprendeu com os erros do passado e sabia que o caminho para a ascensão seria assumir os erros para planejar um novo futuro. Com isso, a fim de atrair investidores estrangeiros, o Partido Comunista começou a estabelecer zonas econômicas especiais. Essas zonas tinham políticas favoráveis ao mercado, que beneficiavam massivamente empresas e comerciantes. Com essa reforma, houve um crescimento significativo, e hoje a China possui vários desses centros industriais. Cada um é especializado em várias partes da cadeia de suprimentos. Por exemplo, em Guangdong se concentra eletrônicos. As províncias orientais perto de Xangai são especializadas em artigos de uso diário, peças mecânicas e equipamentos médicos. As cidades de Wuhan e Chongqing são conhecidas pela produção de produtos químicos e componentes automotivos. Décadas se passaram e a China se tornou a fábrica do mundo. Mas por que isso aconteceu? Com certeza, você já pegou um produto no seu dia a dia que foi feito na fábrica. Com certeza, você utiliza todos os dias um produto que está escrito na etiqueta Made in China. Isso mostra a impressionante ascensão da China em se tornar a fábrica do mundo. A China tem duas grandes vantagens como potência manufatureira, ambas demonstradas no ano passado. Para começar, a base industrial da China é incomparável em termos de alcance e profundidade. Com capacidade para produzir desde calçados de baixo custo até biotecnologia de ponta, o domínio da China na cadeia de suprimentos é incomparável. A combinação de centros de fabricação da China, fábricas aprimoradas e infraestrutura de primeira classe os tornam ainda mais competitivos. E esses são os principais fatores contribuintes. Apesar de uma mudança das políticas comerciais internacionais, a China ainda detém a maior parte do poder manufatureiro do mundo. Isso se deve, em grande parte, a alguns fatores consistentes. A produção industrial do ecossistema de negócios da China não ocorre no vácuo. É apoiado por uma rede de fornecedores e distribuidores, bem como fabricantes de componentes, agências governamentais e clientes. Por meio da competição e da colaboração, todos esses grupos se envolvem no processo de fabricação. O ecossistema de negócios da China evoluiu muito nos últimos 30 anos. E algumas mudanças merecem destaque. Primeiro, algumas áreas permaneceram centros de produção. Shenzhen é um exemplo,
pois produz um número substancial de mercadorias para a indústria eletrônica. No geral, esse domínio do mercado dificulta o destaque de quem está fora desses hubs. Em segundo lugar, a China possui uma força de trabalho técnica que supera qualquer outra. Eles também têm uma cadeia de fornecedores de montagem, que parecem exceder os limites da capacidade humana. A China também planeja ser líder mundial em inteligência artificial até 2030. As ambições chinesas não têm limites, e além de não terem limites, os chineses podem contar com um número proporcional estrondoso, que bate as casas dos bilhões. Com isso, a China se tornou uma economia digital extremamente poderosa, ancorada em bilhões de chineses que amam comércio e capitalismo. A China tem o terceiro e o quarto supercomputadores mais poderosos do mundo. A economia digital chinesa se tornou uma força global mundial. A China tem 731 milhões de usuários de internet, mais do que a União Europeia e os Estados Unidos combinados. A China tem 3 vezes a participação dos Estados Unidos e tem o maior mercado de comércio eletrônico do mundo. A China também é responsável por 40% do valor global das transações de comércio eletrônico. A China tem mesmo números impressionantes. Cerca de 68% dos usuários chineses da internet estão fazendo pagamentos digitais móveis, em comparação com apenas cerca de 15% nos Estados Unidos. Baidu, Alibaba e a Tencent forneceram 42% de todo o investimento de capital de risco na China em 2016, em comparação com apenas 5% da Amazon, Facebook, Google e Netflix nos Estados Unidos. A China tem grandes problemas para superar. Mesmo com alta tecnologia, a China sabe que precisa melhorar na parte de semicondutores. Sua tecnologia de semicondutores está 2 ou 3 gerações atrás da dos Estados Unidos. Ela está tentando superar isso com um investimento dramaticamente maior em pesquisa e desenvolvimento. Mas se você olhar atentamente para o grande número de patentes da China, elas ainda não estão em alta tecnologia. Esta alta tecnologia ficou em outras áreas. Portanto, ainda sofre de fraqueza tecnológica nativa. Onde ela está se recuperando muito rápido é na inteligência artificial, e esta é uma área que preocupa muito os Estados Unidos, não apenas em termos de competição econômica, mas também militar, onde a inteligência artificial desempenha um papel cada vez mais central. Deng Xiaoping havia estabelecido um sistema de limites de mandato de liderança coletiva, que começou a superar este problema de sucessão. Xi Jinping aboliu esse sistema e reinstituiu o governo de um homem só, sem limites de mandato. Isso poderia criar mais lutas entre facções pela sucessão, desestabilizando o regime e potencialmente comprometendo sua ascensão econômica. Por outro lado, herdou um elemento muito forte da cultura política pré-moderna. Isso lançou as bases para conflitos entre facções dentro do regime. A China se tornou uma potência em ascensão, que começou a alcançar e desafiar os Estados Unidos. Os liberais pessimistas agora acreditam que o nacionalismo chinês é muito mais forte do que a influência positiva do comércio e dos investimentos. Os realistas pessimistas acreditam que a China está se fortalecendo rapidamente e que nunca fará concessões em relação a Taiwan. Os construtivistas sociais pessimistas acreditam que a China é muito rígida em seus próprios valores e se recusará a mudar. A rivalidade entre a China e os Estados Unidos ocorre dentro de contexto profundamente contraditório e volátil. Um lado é o que há de comum entre esses dois países, China e Estados Unidos. Ambos são capitalistas e imperialistas. O outro lado é que a China é o primeiro país imperialista que antes era um país semicolonial. Isso é bem diferente dos Estados Unidos ou de qualquer outro país imperialista. Temos que incluir isso em nossa análise para entendermos como a China funciona no mundo. Para a China, há sempre 2 níveis de problemas. Uma delas é a legítima defesa de um ex-país colonial sob o direito internacional. Não devemos esquecer que mesmo na década de 1990, caças americanos voaram na fronteira sul da China e colidiram com um avião chinês, no seu piloto. Esses tipos de eventos lembram naturalmente o povo chinês de seu doloroso passado colonial. A Grã-Bretanha até recentemente controlava Hong Kong e o capital internacional ainda exerce enorme influência ali. Um exemplo da influência imperialista ocidental veio à tona recentemente. Um relatório revelou que pouco antes de a Grã-Bretanha se retirar de Hong Kong, eles dissolveram sua polícia secreta e os transferiram para a Comissão Independente contra a Corrupção, que ficou conhecido como ICAC. O ICAC tinha uma enorme popularidade em Hong Kong, pois tornava o país menos corrupto. Mas apenas o chefe do governo de Hong Kong, anteriormente escolhido em Londres e agora escolhido em Pequim, nomeia o comissário,
enquanto o povo não tem absolutamente nenhuma influência sobre ele. A China também teve a maior migração rural da história. Além disso, até o final do século XX, a maior parte da população chinesa era considerada rural, ou de classe baixa a média. A migração interna reverteu a distribuição rural-urbana distorcida dos países. À medida que o surgimento de cidades industriais tornou mais disponível o trabalho, houve uma atração natural para a vida e o desenvolvimento urbano. Vamos dar uma olhada em como o fornecimento de máscaras faciais nos deu uma ilustração particular da força da China. Em 2020, no início de fevereiro, produzia cerca de metade da oferta mundial de máscaras, cerca de 10 milhões por dia. Um mês depois disso, a produção aumentou para quase 120 milhões. Seria excessivamente caro se cada país desenvolvesse sua própria capacidade de produção para atender a demanda crescente. A maioria dos países simplesmente não tem infraestrutura e recursos para isso. A China ainda fabrica grande parte das máscaras faciais necessárias para a pandemia. A China ainda construiu fazendas solares gigantescas, que estão transformando a geração de energia mundial. Ao sobrevoar o condado de Datong, é possível avistar plantas gigantes. Até a cena, eles são feitos de milhares de painéis solares. Juntos e somados a outros painéis, eles formam uma fazenda de 100 megawatts, cobrindo 248 acres. Na verdade, é um parque solar até pequeno para os padrões chineses, mas certamente é patriótico. Ele está projetado e construído como a imagem do Tesouro Nacional Chinês, o Panda Gigante, explica um documento da Energia Verde Panda, empresa que ergueu a fazenda. A China tem uma capacidade de geração de energia solar como nenhum país do mundo, uma gigantesca soma de 140 gigawatts. Os projetos chineses custaram milhões de dólares, mas será que valeram a pena? E serão suficientes para garantir as metas de energia verde? A China é o maior produtor de tecnologia solar do mundo. O mercado é muito grande, é como uma política industrial para o governo chinês. De acordo com a Agência Internacional de Energia, o IEA, na sigla em inglês, mais de 60% dos painéis solares são fabricados na China. O governo tem um interesse econômico claro em garantir que haja grandes demandas para esses equipamentos. Limpar a matriz energética chinesa é um objetivo fundamental de política pública. Quase 2/3 da eletricidade do país ainda vem da queima de carvão. Não é de se espantar que as vastas e ensolaradas planícies do norte e noroeste da China tenham se tornado lar de fazendas solares gigantes. Há muito espaço para erguê-las, e o recurso solar é relativamente confiável. Além disso, sua construção vem avançando em ritmo alucinante. Nas últimas décadas, muitos observaram que a China tem encorajado o investimento em infraestrutura no entorno do Tibete, uma região autônoma que abriga muitos daqueles que rejeitam a reivindicação chinesa do território. Alguns argumentam que tal investimento tem motivação política, um esforço de cimentar a autoridade da China e apoiar a etnia chinesa que se mudou para essas áreas. Um empreendimento extraordinário usa painéis solares para aquecer uma rede subterrânea, para derreter a camada de gelo de permafrost, para que árvores cresçam na área. A ideia é tornar a região mais atraente para o estabelecimento de colonos chineses. Agora, falando um pouco sobre a geografia desfavorável. Mas a construção de fazendas solares gigantes no meio do nada tem suas desvantagens. Para entender o motivo, precisamos novamente olhar para a China de cima. Em 1935, o geógrafo Wang Yong desenhou o que hoje é conhecido como o famoso Hu Line, do nordeste ao centro-sul da China.